Nas voragens do pecado. Capítulo 3. Consequências de um baile, parte A. Jamais um homem se sentira mais docemente enleado pelo encantamento adveniente do próprio matrimônio, como Luís de Narbonne se revelava desde a noite, para ele auspiciosa, que da igreja de Saint-Germain trouxera, em carruagem de gala para a própria residência, a jovem e formosa esposa, que, supunha o infeliz fanático, o céu lhe concedera. Sua felicidade era irradiante e contagiosa, tornando todos felizes ao seu derredor, e fazendo desaparecer de sua casa aquele traço de sombria melancolia que fora o seu padrão doméstico até a véspera do risonho evento. Aos pés de Otília, depusera ele a própria vida, de envolta com as atenções e o luxo principesco de que a cercava, e inteiramente vencido, escravizado pelo domínio da própria paixão, não vivia senão dos haustos que esse imenso amor lhe imprimia em todas as faculdades do ser. Entretanto, se não deixasse permanecer tão enceguecido pelas próprias emoções, se pudesse obter tranquilidade bastante na sua demência afetiva, a fim de livremente observar aquele polo que tanto o atraía e com o qual passava os dias, teria facilmente compreendido que as efusões que a outra qualquer mulher teria transportado de venturas era apenas suportada pela jovem esposa, que se mantinha pouco expansiva, quando tudo em torno cantava hosanas de amor, irradiando inebriamentos de alegrias irresistíveis. Depusera ele aos pés tudo quanto possuía de predicados morais elevados e posses materiais. Fizera-a condessa e princesa, dela se orgulhando, porventura ainda mais do que daquela igreja a quem trocara pelo matrimônio, a qual, sem que ele o entendesse, fora a mesma que cavara o abismo entre ambos, abismo que somente os séculos e a sábia misericórdia do Eterno teriam possibilidades de aplainar. Mas Otília, se em sua presença afetava o amor que lhe não poderia verdadeiramente consagrar, em sua ausência debulhava-se em pranto, a si própria afirmando, sem um coração amigo em que pudesse confiar, as inauditas amarguras, visto que Dama Blandina não a seguira após o sacrilégio casamento. Essa comunhão de vida torna-se sacrilega e odiosa diante de mim mesma. Em seus braços, sob suas carícias abrasadoras e envolventes, apenas distingo diante dos meus olhos os corpos massacrados dos meus bem-amados, o sangue sagrado da minha família inteira gotejante de suas mãos. Não poderei suportar tanta infâmia, sequer por 30 dias. Que fiz eu, meu Deus? Que fiz eu? Por que e como pude me submeter a esse casamento? Tudo isso é superior a minhas forças. Deverei trucidá-lo quanto antes, para que eu própria não venha me execrar ainda mais, amando-o ao algoz dos meus próprios pais e irmãos. Oh, quisera ver-me longe daqui, ao abrigo do jugo de Catarina, que não me poupará se eu poupar Luís. Todavia, o mesmo Luís aparecia, observava em seus lindos olhos vestígios de lágrimas recentes. Tomava então nos braços amigos e fortes, como se o fizesse a uma criança. Desfazia-se em cuidados e ternas efusões, supondo-a desarticulada ainda no seu tão recente estado de esposa. E assim decorreram 15 dias céleres, quando, deliberado fora pela rainha-mãe e o próprio capitão da fé, que Otília de Louvigny, agora princesa de Narbonne e condessa de S, pelo casamento, fosse apresentada à corte pelo próprio esposo durante uma recepção e baile,
a que assistiria o próprio Carlos IX. Na noite aprazada, foi efetivamente apresentada à corte a angelical menina, até então conservada reclusa no próprio Louvre, e que todos supunham tratar-se de uma dama da família de Louvigny, na ocasião que já quase totalmente extinta. Os salões regurgitavam de nobres cavaleiros e damas de alta linhagem. O próprio senhor de Guise, personagem então muito grata a Carlos IX e a Catarina de Médici, Henrique de Anjou, irmão do rei e futuro soberano que tombaria mais tarde sob o punhal de Jacques Clemente. Outro fanático da ordem dos dominicanos, depois de, por sua vez, haver ordenado o assassínio do mesmo duque de Guise. Todo um conjunto esplendente de damas e figuras que se impunham pelo fulgor das próprias honrarias e riquezas, ou pelo poder de que dispunha. Ali se achavam abrilhantando a recepção e homenageando os soberanos. Dentre tantas altas personagens presentes, apenas duas conheciam o fato temerário de que aquela apresentação era insultuosa aos brios e dignidades dos circunstantes. Se soubessem da sua verdadeira história, aí teriam uma infâmia, um crime que certamente arrastaria ao seu propulsor a ignomínia da força, porque era a usurpação de um nome e um título respeitáveis por uma personalidade fora da lei, uma huguenote. Quando Catarina de Médici, amável e protetora, ao vitrar a apresentação da bela senhora de Narbonne à corte, não tivera outra intenção senão a de expor a suposta Otília ao conhecimento da fidalguia reunida, preparando os acontecimentos, a fim de que se patenteasse futuramente a sua inculpabilidade, no momento em que algo sucedesse a Luís ou que a intrugisse de nome surgisse a lume, pois então ela, Catarina, apareceria como pobre rainha ludibriada por uma audaciosa huguenote que ousara até mesmo desrespeitar a corte a fim de atingir Luís, vingando-se dele pelo massacre de sua família nos dias de São Bartolomeu. Ruth de la Chapelle, que então já estaria desmascarada, seria lançada numa masmorra da Bastilha, até o momento de marchar para as forcas de Montfaucon, pois que, naqueles tempos sombrios, uma nobre também poderia ser enforcada como qualquer vilão, tal fosse a gravidade do crime praticado, ou desde que não contasse a seu favor com uma posição bastante destacada entre seus pares. No entanto, a esposa de Dinardone tremera ante a perspectiva da apresentação e contra ela relutara, suplicando ao marido o adiamento da cerimônia de praxe, considerada indispensável no meio social a que pertenciam. Todavia, Luís era muito nobre de nascimento e vaidoso da posição que ocupava. Muito orgulhoso se sentia ele da encantadora esposa que conquistara. Muito ufano de sua palpitante aventura de amor, que já era do pleno domínio público e até cantada pelos menestréis mais notáveis de Paris, dada a sua qualidade de pretendente ao clero que terminara tudo, calcando pelo amor de uma mulher, para que se acostumasse ele à discrição de ocultar a própria felicidade entre as salas e os corredores de seu sombrio palácio, pois que a verdade era que o conhecido capitão da fé nem mesmo poderia abrir os seus salões para visitas e recepções enquanto sua mulher não fosse oficialmente apresentada à nobreza em presença do rei e da rainha. E a cerimônia realizou-se então, alguns dias após as núpcias, com todo o esplendor e as etiquetas próprias da época, havendo Luís de Narbonne apresentado a jovem esposa a cada um
daqueles grandes senhores, depois de havê-la conduzido até o próprio trono, onde, taciturno e alheio ao que se passava, Carlos IX, sentado ricamente trajado em veludo negro, dir-se-ia o lúrido espectro que obsediava a própria França. Um sorriso de benevolência esboçado em todos os lábios acolheu a gentil criatura loura como o sol, angelical e deslumbrante de mocidade e beleza, frágil e graciosamente tímida entre os esplendores da corte, famosa em toda a Europa, e que era conduzida pelo feliz mortal que a desposara, aquele agigantado capitão da fé, que amava pela primeira vez, que esperava pelo matrimônio, protegido contra a corrupção do mundo pelos votos menores da Igreja, e que agora ali estava feliz e sorridente, exibindo à frente de toda a corte de Carlos IX o melhor tesouro que lhe coubera entre as muitas riquezas de que era senhor. Entre mentes, a jovem provinciana apresentada homenagearia o rei e a rainha, assim como a própria nobreza ali reunida, que tão galhardamente a recebia com uma representação cuja perspectiva enchia de curiosidade a quantos da mesma tinham notícias. O teatro era então muito admirado. Os cantores e músicos, considerados quase como seres à parte dentro da natureza, privilegiados e credores de enternecida admiração. Raros seriam os artistas, e os bons artistas mais raros ainda, exceção feita aos pintores e arquitetos que tinham na época a sua fase áurea. Qualquer jogral ou menestrel se via disputado com insistência pelas casas nobres, recebendo os melhores honorários da época e gozando de privilégios nos palácios e nos castelos, invejados mesmo por muitos fidalgos. Por isso mesmo, as ciganas cantadeiras das ruas, como os dos seus companheiros de arte primitiva, eram assaz aclamados pelo encanto das suas canções dolentes ou suaves, saltitantes ou melancólicas. Não raro, o ciúme, a inveja de muitas damas que sabiam seus maridos ou amantes interessados nas pessoas daquelas populares cantoras, ou o despeito de muitos cavalheiros que se reconheciam preteridos nas inclinações amorosas das mesmas, vingavam-se torpemente acusando-as de feiticeiras ou de hereges, a fim de eliminá-las na forca e até nas fogueiras, enquanto outros, simples jograis e menestréis, contavam com a proteção amorosa de damas de mais alta nobreza. Entre esta, porém, não existiam artistas, pelo menos jamais se revelavam, ocultando seus gostos e pendores por temerem o ridículo, como se tratasse de qualidades impróprias da classe. Seria fato excepcional mesmo um fidalgo dar-lhe a ribalta. O tom de elevado gosto ou de luxo requintado seria então a manutenção de um trovador, um bufão, um jogral ou mesmo um grupo de menestréis e atores para divertirem o castelão e a família ou os seus convidados nos dias festivos. As margens do Reno foram célebres desde muito antigos pelo encantamento das melodias e dos versos que inspiravam aos seus músicos e poetas. Suas lendas sugestivas, mimosas, arrebatadoras, de sabor muito sentimental, típico por excelência, impressionavam as almas sensíveis, inclinadas ao ideal e aos sonhos miríficos. Eram inconfundíveis as suas canções enternecedoras e evocativas, e toda a Europa, e mesmo grande parte do mundo, se tem deleitado ante a inimitável harmonia nascida, de preferência, do lado alemão do lendário rio. Histórias emocionantes, lendas de amor,
tragédias, 1000 argumentos encantadores originários das margens do Reno, eram aproveitados pelos poetas e narradores de épocas ainda anteriores a que evocamos, como pelos músicos e trovadores e pequenos grupos de pobres artistas que iam de castelo a castelo, de palácio a palácio, entreter os grandes senhores e seus comensais com a arte que, primitiva ainda, por esse tempo também era o que de mais elevado e mais fino existia em matéria de diversão. Assim, o que hoje se tornou raro existia naqueles tempos dramáticos, traduzindo um poder de transmissão de sugestões verdadeiramente excepcional. Eram os narradores de dramas e histórias verídicas, geralmente em versos, espécie de livros, de romance ambulante, de jornal, os quais sozinhos, servindo-se do próprio talento declamatório e mímico, de uma dramaticidade exuberante e atraente, empolgavam a assistência com a magia das próprias palavras, narrando-lhe os grandes dramas de amor, os feitos guerreiros ou épicos, tão do agrado da mentalidade de então, sem que sequer por um momento a assistência se revelasse desinteressada. Tais como os filmes cinematográficos da atualidade, que ao vivo narram tudo quanto seus organizadores desejarem para a edificação recreativa ou instrutiva de numerosas assembleias. Tais costumes, incontestavelmente belos e indicadores de elevado bom gosto, declinaram à proporção que a imprensa progredia, popularizando o livro, o que dispensava a presença dos narradores de história e de notícias, ao mesmo tempo que progredia a arte teatral, cujos espetáculos passaram a ser realizados em locais apropriados e mais bem adaptados às finalidades profissionais e comerciais. Todavia, o gosto pelos belos saraus artísticos e nos recintos domésticos abastados avançou ainda até o século XIX. E nos dias atuais não serão raros os recitais e concertos realizados em residências ricas, palidamente evocando o passado, enquanto que o advento do rádio e da chamada televisão mantém o antiquíssimo gosto pelas representações teatrais nos recintos domésticos, não obstante a grande modificação sofrida pelo uso dentro do tempo. Porém, aqueles artistas, repetiremos, só excepcionalmente pertenciam à nobreza. Eram os filhos do povo, as almas sofredoras e sensíveis, muitos deles educados em conventos, onde aprendiam as letras sob a orientação de eminentes, mas modestos e ignorados religiosos, caritativos e ciosos do ensino aos humildes e pequeninos. Eram os intelectuais da época, cujas ideias amadureciam através dos séculos para a reforma artístico-sociais posteriormente advindas, os quais então, em vez de uma espada, um cavalo ajaezado e um par de esporas de ouro, manejavam de preferência as forças da mente e do coração, para reencarnarem mais tarde como grandes poetas e teatrólogos, artistas delicados e geniais, romancistas cujas produções arrebataram leitores ainda no século XIX, músicos que irradiaram no século passado para o mundo inteiro, até os dias presentes, o talento que os séculos e os milênios haviam cultivado, nos refolhos abençoados de suas faculdades anímicas, como também o são os grandes diretores e mestres da cinematografia moderna. Desde a véspera da apresentação, corria o boato pelas antecâmeras e corredores da rainha que a jovem esposa do conde de Narbonne viera das proximidades do Reno, que era uma artista consumada, não obstante tratar-se de uma aristocrata, e que desde o ingresso no serviço da rainha
vinha esta apresentando, como a sua corte íntima, adoráveis canções que a França inteira gostaria de ouvir, e que era por ordens de Sua Majestade que deliciaria os convidados ao baile com alguns números da sua apreciada arte, o canto. A curiosidade seria, portanto, incomum, dado que a jovem desposada era uma condessa, quando tais predicados, conquanto muito admirados, seriam apanágio exclusivo da plebe. E pôs, trajando longo vestido de cetim branco, simples e cintilante, qual túnica de deusas, marchetado de flores douradas, ao qual uma cauda muito longa e majestosa emprestava sugestões irresistíveis. Aos longos cabelos de ouro esparsos negligentemente pelas costas e pelos ombros, mais brilhantes que as velas dos lustres que pendiam dos tetos dos salões, a fronte alva coroada de rosas brancas, uma cesta de contas de pérolas pendente do braço esquerdo, e de onde apontavam rosas em profusão. As mãos delicadas e quase diáfanas, tangendo pequena harpa maviosa, cujos sons envolvidos em tonalidades flébeis enterneciam os ouvintes, assim, graciosa e angelical, como Ofélia, pelos corredores do velho castelo de Elsinore, em busca das atenções do seu arredio Hamlet, Ruth Carolina de la Chapelle, a quem, com exceção de Catarina de Médici, julgavam uma descendente de Louvigny, entrou no salão de baile, pondo-se a cantar, exatamente como o fazia na casa paterna pelas tardes domingueiras, em presença dos pais e dos irmãos, homenageando os companheiros de ideal religiosos que ocorriam em visitação. Ela era ali, em presença do rei da França e da sua corte reunida, a realização genial de uma imagem lendária do Reno, espiritual, meiga, ideal, as atitudes angelicais, a graça inimaginável de um ser celeste subitamente aparecido entre os mortais, o sorriso terno e cativante, a voz dulçurosa e envolvente, entoando formosas canções outroras criadas pelo irmão saudoso, cuja trágica morte seu coração chorava ainda e sempre. Um murmúrio de surpresa acolheu-a. A um canto discreto e isolado, como habitualmente se portava em sociedade, Luís de Narbonne, o esposo daquela criatura, a quem se diria personagem de lenda, emocionava-se e tremia, surpreendido por mais esse atrativo daquela a quem se unira, pois que o ignorava, enquanto Catarina comprimia os lábios com equívoca expressão, porque em sua boca jamais um sorriso, senão estranhos rictos afloravam. E Carlos IX, invariavelmente taciturno e indiferente, fixava os olhos na cena inédita em seus salões. A jovem evolucionava pela sala cantando ao som da harpa. Ia e vinha em passadas ritmadas, cheia de arte e beleza. Abeirava-se de um e de outro convidado, saudando-os, graciosa e simples, a todos oferecendo uma rosa branca da sua linda cesta, entre um agudo mais prolongado ou uma pausa inteligentemente escolhida para facilitar o gesto. Abeirou-se de início do trono, curvou-se, cantando, numa vênia solene, depositando aos pés dos soberanos uma braçada de rosas, e evolucionou pela sala, provocando sorrisos enternecidos a uns, encantando a todos. Mas nas profundezas do seu coração, enquanto seus lábios cantavam, destilavam a revolta e o ódio por aquela corte de refalsados, que haviam condenado seus irmãos de fé e trucidado seus entes amados, destroçando o seu lar e dela mesmo fazendo o ser diabólico
que ali estava, disfarçado em anjo. Cantava os versos do irmão querido e revivia, dentro dos mais sagrados pensamentos em que uma saudade inextinguível construíra o seu eterno altar, o lar fulgente de afetos e alegrias que perdera, os vultos amoráveis dos velhos pais, a cândida bondade dos 5 irmãos varões, os risos inocentes dos sobrinhos pequeninos, os quais ela embalava nos braços gentis com aquelas mesmas canções que agora oferecia àquela aglomeração de abutres. Então, sua voz atingia o sublime para aqueles ouvidos mais habituados à maledicência da politicagem e das intrigas criminosas. Distinguiam-se lágrimas e estranha doçura na sua voz, ou vibrações de dor e anseios de revolta. Seus olhos, que agora fulguravam raivas ou esfuziavam vinganças, dentro de pouco se enterneciam, recordando a figura protetora do irmão mais velho que a ajudara a sua criação por entre carícias e conselhos bons. E um instrumento suave, recordando a antiguidade dos reis que eram pastores, acompanhava habilmente o canto mavioso que o bucolismo sugestivo do reno soubera inspirar. Ruth abeirou-se, porém, de Luís, o esposo feliz que seria também a maior vítima da sua genial maldade. Murmurou terna e provocante uma canção de amor aos seus ouvidos extasiados, como quem segreda. Falou-lhe de dores, de saudades, de tragédias desenroladas à beira do rio querido. E sorridente e linda, ofereceu-lhe uma rosa rubra, símbolo do sangue derramado, a única dessa cor que trazia entre tantas que eram brancas. Sôfrego e radiante, o capitão da fé beijou-lhe as mãos, recolhendo a dádiva, e o baile prosseguiu pela noite adentro, tendo a falsa Otília de Louvigny como a sua melhor atração. Do alto da cadeira majestosa de onde irradiava um governo férreo para a França inteira, Catarina de Médici, sem perder um único gesto de Ruth Carolina, murmurava consigo mesma: o gato se diverte com o indefeso rato antes de esmagá-lo. Creio que contamos com a mais consumada comediante da França para o serviço do trono. Se essa menina não tivesse a inconveniência de se utilizar o nome de Louvigny para o seu caso particular, escureceríamos a sua qualidade de huguenote para conservá-la ao nosso dispor. Ela é, porém, excessivamente audaz e perigosa. Luís de Narbonne está perdido, realmente, com semelhante inimiga.